conhecimento teórico e prático. Hoje em dia, com o crescimento das redes sociais, as pessoas acham que é só uma questão de divulgar e pronto. E esquecem que se você não tiver uma boa base, e aí eu não estou dizendo só base teórica, não, porque se você tiver uma base técnica, prática, não é mais que suficiente do que teórico. Teórico é importante, lógico que é importante, mas manual, prático, técnico, se você não tiver isso, você não vai gerar resultado. E se você não gerar resultado, você não vai se tornar um massoterapeuta de sucesso. E a prática, tá? Ela é, hoje em dia, ela é obrigação do massoterapeuta. Conhecimento teórico e técnico é obrigação do massoterapeuta, não é mais um diferencial. Um tempo atrás, quem soubesse de músculos, entendesse de doenças, entendesse de técnicas, fazia a diferença, tinha sucesso tranquilamente, por si só. Não precisava fazer mais nada. Agora não. A concorrência é tão grande, o número de massoterapeutas que entram no mercado é cada vez maior. Só que lógico que, né, desses milhares de massoterapeutas novos que entram no mercado, dá para contar nas mãos quantos vão se tornar massoterapeuta de sucesso. E é isso que eu quero aqui para vocês. Eu quero mostrar como que vocês devem se desenvolver, quais características vocês devem desenvolver para conseguir se tornar um desses poucos massoterapeutas de sucesso. É importante. Não adianta a gente ficar falando aqui, passando a mão por cima e tudo mais. Por quê? Porque, no fundo, massoterapeuta é um bicho preguiçoso. Se você pensar bem mesmo, o cara acha que só apertar uns pontozinhos ali vai resolver o problema, tá? Eu sei que você que está aí comigo agora, ó, 48, tá? Massoterapeutas ou futuro massoterapeutas, você pode estar assustado que eu falar que o cara é preguiçoso. Por quê? Porque vocês não são. Mas os seus concorrentes, os seus colegas, tem muitos que são. E que são, no fundo, meia boca. Só que se o cara tiver boa parte dessas características, ele ainda consegue enrolar os clientes. Então você tem que ser melhor que ele. E aí vem essa questão da teoria, a questão da técnica, tá? Isso é obrigação. Se você não tiver isso, tá? E aí independe de qual técnica, pode ser o shiatsu, pode ser reflexologia podal, pode ser auriculoterapia, pode ser ventosa terapia, pode ser relaxante, pode ser quick. Aliás, essas 6 técnicas estão inclusas no curso Massoterapeuta de Sucesso, método professor Marcelo Dói, em que eu formo, né, consigo oferecer uma formação completa de massoterapia com certificado reconhecido pelo MEC, inclusive com certificado reconhecido pelo MEC. Então, tem todas essas técnicas dentro do meu curso, tá? Então você vai conseguir trabalhar esses conceitos. É muito importante. A gente também não pode achar, né, que esse conhecimento ele é finalizado, ele tem um fim. Não tem fim. Você vai ter que estudar sempre. A gente vai falar ainda sobre isso também. Quarta característica: empatia e habilidades de comunicação. Essa é uma parte assim que eu acho muito importante. Por quê? Porque hoje em dia, né, que nem eu falei para vocês lá, na terceira característica, técnica, prática é obrigação. Conhecimento teórico e prático, técnico é obrigação. Agora, empatia, isso não é obrigação, tá? O mercado vem exigindo e vem se tornando obrigação, mas ainda pode ser considerado um diferencial. Então, quem tem capacidade de ser mais empático,
de atender bem uma pessoa, de se conectar ali com o cliente, leva vantagem. A pessoa vai se sentir mais acolhida e, com isso, você consegue conquistar o cliente primeiramente. Lógico que se você não gerar resultado, se você não apresentar técnica e teoria, conhecimento, ele vai embora. Mas pelo menos você teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho para essa pessoa. E isso hoje em dia não tem preço. Porque a partir daí é tudo uma questão de desenvolvimento pessoal e do seu trabalho. Então você precisa evoluir nesses aspectos para conseguir se tornar um massoterapeuta de sucesso. Você precisa ter essas características e a empatia e a habilidade de comunicação faz parte desse processo, tá? Eu digo aqui para vocês, comunicação. Comunicação é fundamental. Se você não souber se comunicar com o seu cliente, como que você vai entender o que ele precisa? E outra coisa, como que você vai conseguir explicar para ele, orientar para ele o que você quer que ele faça? Ou como você vai aplicar a massagem na intensidade de pressão adequada? Se você não souber se comunicar com o seu cliente. E outra coisa, detalhe, comunicação objetiva e clara é fundamental. Não existe comunicação se o seu cliente entendeu uma coisa e, na verdade, você quis dizer outra. Então, vamos supor assim, ó, você falou assim, ó, você precisa fazer alongamento. E o seu cliente entende assim, é, eu, se eu quiser evoluir mais, eu preciso fazer alongamento. Então, ele interpretou que é uma opção. Você falou, não, você precisa fazer isso. Então, se ele não entendeu que ele precisa fazer um alongamento, se ele não entendeu que ele precisa fazer a bolsa quente, e ele achar que é uma opção, ele não vai fazer. E a comunicação foi falha. Olha só, que detalhe. Mas que detalhe que impede você de gerar resultado. Na auriculoterapia, você coloca as sementinhas lá, aí seu cliente vai embora. Ele não gera resultado. Por que não gera resultado? Você orientou ele adequadamente? Ele pressionou os pontinhos? Ah, eu falei para ele. Ah, mas o que ele entendeu? Ele entendeu por que ele precisa pressionar os pontos? Então, a comunicação foi objetiva, clara, direta. Se não for, não tem como gerar comunicação. A comunicação foi equivocada, foi errada, foi falha. E ponto final. E a gente precisa aprender a se comunicar de maneira a ser claro, ser objetivo, de maneira que o cliente entenda realmente o que a gente quer que ele faça em casa ou que ele, né, entenda a situação dele para que ele tenha mais resultados, sabe? Isso é fundamental.